Você quer aprender a criar um anúncio para ter resultados incríveis na sua loja? Então você está no lugar certo. Se você é gerente ou dono de uma empresa e não sabe como fazer um anúncio ou onde divulgar as suas ofertas, certamente está perdendo a oportunidade de aumentar as suas vendas. Eu vou reunir aqui estratégias já aplicadas pelos nossos clientes que deram certo para eles e podem ser adaptadas para o seu negócio também. Você vai ver como é possível criar anúncios baratos que vendem bem usando as técnicas corretas e anunciando onde o seu cliente está. E mais, você ainda vai ver como o mesmo anúncio pode ser utilizado em diversos formatos de divulgação. Isso significa que você vai aprender a gastar menos tempo e menos dinheiro na produção das estratégias de marketing para o seu negócio. Então essa aula está muito interessante. Para começar, eu vou te contar uma pequena historinha. Você colocou um produto na promoção, fixou um cartaz lá na entrada da loja e fez um empilhamento bem bonito, bem bacana do produto com algumas plaquinhas de oferta. Parecia óbvio que aquela estratégia visual que você montou despertaria o desejo de compra em todos os seus clientes. Porém, o cliente entrou, ignorou todos esses atrativos, pegou outros produtos sem ser o que estava na promoção, passou pelo caixa e você o viu indo embora sem ser atraído por aquela chamada persuasiva que estava bem diante dele. Se isso já aconteceu na sua loja, nós acabamos de descobrir que eu posso te ajudar e muito se você continuar assistindo ao vídeo. Aqui você vai aprender a usar uma estratégia auditiva, que é um recurso a mais para atrair a atenção do seu cliente. Trata-se da locução, um anúncio em áudio com vários recursos persuasivos. Mas, antes disso, nós vamos discutir alguns conceitos que vão nos ajudar mesmo a entender por que é que essas locuções são tão usadas para aumentar a venda das lojas. Primeiro, nós precisamos entender o conceito de propaganda. Propaganda é basicamente uma estratégia de persuasão, ou seja, uma técnica que faz com que uma pessoa acredite ou aceite alguma ideia que você esteja propondo para ela. Para ganhar força, a propaganda se apoia em vários gatilhos mentais, que, caso você não conheça, são respostas inconscientes que nós damos a algum estímulo externo, e isso pode influenciar o nosso psicológico e o nosso emocional de uma maneira positiva ou negativa. Funciona como se o cérebro, a partir desses estímulos que a gente recebe, meio que automatizasse algumas respostas prontas que não exigem tanto raciocínio da gente. Assim, ele preserva a nossa mente de um esgotamento e a utiliza para escolhas mais complexas. Então, a gente tende a agir mais por impulso. São esses gatilhos mentais que tornam a propaganda tão poderosa e tão usada desde o século XVII. Sobre os gatilhos mentais, nós temos muita coisa para falar, muitos exemplos para eu te mostrar, e eu prometo que eu vou trazer esse tema numa outra aula para a gente conversar mais aprofundado. Por agora, basta você entender que eles, os gatilhos mentais, estão presentes na propaganda e também no spot ou anúncio. O nosso foco aqui hoje é te mostrar todos os passos para que não falte nenhuma informação importante na sua locução. A propaganda é o planejamento de uma campanha, as ideias e os conceitos que compõem essa campanha. Logo, nós podemos dizer que a propaganda é meio que abstrata e precisa se materializar para que ela aconteça de fato, seja com materiais digitais ou com materiais físicos que realizem o objetivo dessa campanha. E é aqui que entra o anúncio. O anúncio é essa materialização da propaganda. Portanto, ele tem a mesma finalidade, de promover uma marca, promover um produto, uma empresa ou também uma ideia. A linguagem desse anúncio deve ser adaptada de acordo com o veículo de comunicação e o
público para o qual ele se destina, mantendo sempre a sua característica persuasiva e usando os gatilhos mentais. Alguns tipos de anúncios são os comerciais, que se referem à compra e à venda de produtos ou serviços e também à divulgação de uma marca ou uma empresa. Governamentais, que mostram, o trabalho que está sendo realizado pelo governo, destacando as vantagens desse governo para a população. As institucionais, que são usadas para promover uma mensagem que tenha algum cunho social, cultural ou cívico. Anúncios políticos, que têm a finalidade de divulgar os próprios agentes políticos mesmo. E os religiosos, que são anúncios que mostram ideias ou causas relacionadas mesmo à religião. Eu já falei na aula Publicidade, como fazer uma campanha de sucesso, sobre alguns desses tipos de anúncio. Nela você encontra mais detalhes sobre esse assunto e tem uma visão bem ampla do que é esse trabalho de publicidade. Se você ainda não assistiu e quiser receber mais dicas para usar na sua propaganda, na sua empresa, é só clicar no link dos cards ou no link que eu vou deixar na descrição. Um anúncio também pode variar de formato, e os formatos mais comuns são de imagem, são cartaz, outdoor, panfleto, post para as redes sociais e outros. De áudio, spots, vinhetas, espera telefônica, jingle. E de vídeo, que são stories, reels, IGTV, comercial de TV, etc. E pode ser também divulgado em diversos canais e plataformas de veiculação, como uma rádio indoor, TV, a internet, uma rádio local, revistas, jornais, dentre outros, são muitas opções. Nosso foco aqui, como já falamos antes, são as locuções e os anúncios no formato de áudio. E chegou o momento de você entender um pouco mais sobre esse conceito também. Essas propagandas em áudio ou locuções também são chamadas de spots. Assim, o spot é um tipo de uma propaganda direta, um fonograma, uma locução, que usa uma linguagem bem sugestiva e muitos gatilhos mentais, aqueles que nós já mencionamos antes. O spot existe para tornar pública uma ideia, uma promoção ou um lançamento e estimular auditivamente a decisão de compra do consumidor. Se você tem uma loja, eu posso apostar uma caixa de bombom que você frequentemente coloca alguns dos seus itens na promoção. Seja porque a mercadoria vai vencer, ou para você atrair mais clientes, conseguir superar a concorrência. Enfim, você tem muitas oportunidades para fazer uma propaganda e nada melhor para anunciar as suas ofertas do que um spot. Deixa eu te dar um exemplo. Muitos supermercados fazem ofertas em dias específicos da semana, tipo a terça e quinta do hortifruti, sexta do churrasco, quarta e quinta maluca no setor de limpeza e muitos outros nomes criativos que merecem um anúncio em formato de spot. Essa estratégia fixa na memória do ouvinte e aí ele meio que decora que toda terça o supermercado tem promoção de hortifruti, por exemplo. Eu falo mais sobre a importância do anúncio em áudio no vídeo sobre marketing sensorial auditivo. Eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição também. O spot é composto basicamente por 3 elementos. Primeiro, nós temos a locução, que o locutor vai narrar o texto da mensagem que vai ser anunciada. O segundo elemento é a música, que vai trazer a emoção, o ritmo e a melodia. Hoje, várias marcas inserem os jingles, aquelas músicas compostas para promover uma marca ou um produto, que é muito usado em publicidade, rádio e TV digital. E aí tudo isso causa uma empatia subjetiva do ouvinte com a marca. Por último, nós temos o terceiro elemento, que são os efeitos sonoros, que tornam a comunicação mais atrativa e chamam a atenção para pontos mais específicos do anúncio. Agora nós vamos sair um pouquinho da teoria e ver na
prática o que verdadeiramente é um spot. Escuta comigo 2 demonstrativos que vão te ajudar a entender, né, a variedade de estilos de spots e como são usados os 3 elementos: a locução, música e efeitos sonoros. Confira as ofertas e promoções do Supermercado Promove. Peixe piramutaba em posta Costa Azul 800 gramas, R$ 12,98. Sabão Minuano glicerinado com 5 unidades, R$ 4,99. Fique à vontade e faça boas compras. Supermercado Promove. Preço baixo com a qualidade que você merece. Ei, você que está passando aqui na porta da nossa loja, pare! Entre e confira as promoções de inauguração da Promove. E aí, conseguiu reparar? Esses exemplos são ótimos para você entender melhor do que se trata um spot e tirar uma base para criar a sua propaganda também. Esses e outros demonstrativos você encontra no site da Promove. Confere lá que tem muita coisa legal para você se inspirar e caprichar na comunicação da sua empresa também. Então vamos seguir a nossa aula, porque eu quero que você saia daqui cheio de vontade e de inspiração para fazer os spots da sua loja hoje mesmo. Vamos lá! Bom, você já sabe o que é um spot, qual a sua importância e a sua estrutura também. Então, chegou a hora de colocar a mão na massa. O primeiro ponto a se pensar é: qual será o produto ou serviço ofertado? Até porque, né, os próximos passos que nós vamos ver dependem totalmente do que será divulgado. Então, nós já falamos quais são os tipos de anúncio, mas eu acho muito importante destacar que você tem liberdade total para anunciar desde uma mega promoção ou alguma novidade da loja até os propósitos da marca, por exemplo. Então, não se limite na hora de escolher o tema do seu spot e foque naquilo que seu cliente precisa para ter uma boa experiência com a sua marca. Também é muito importante saber qual é o público-alvo para o qual será destinado o spot, porque é preciso que a empresa tenha bem claro qual é o perfil do consumidor. Um anúncio pode ser, por exemplo, para estudantes, pais, confeiteiros e muito mais. Existe uma variedade enorme de públicos. Cada um deles tem interesses diferentes e quanto mais específica for a linguagem, mais atrativo será o spot também. Você deve saber a faixa etária, gênero e os possíveis interesses do seu público-alvo para criar uma propaganda que chame a atenção dele. Saber onde o spot será veiculado também é muito importante, porque o tempo do spot pode variar de um veículo para outro, que normalmente é de 15 a 60 segundos, e os valores também são muito diversificados, a depender do veículo que você escolher. Nós já fizemos um vídeo aqui para o canal sobre investimento em propagandas, onde nós inclusive precificamos mesmo alguns desses veículos e ainda oferecemos uma solução para economizar dinheiro com propagandas. O link também está aqui nos cards e na descrição. Além disso tudo que eu te falei, a linguagem e a escrita podem ser adaptadas de acordo com o veículo. Por exemplo, o endereço e o telefone devem ser informados se o spot for veicular na rádio da cidade ou num carro de som, para que a pessoa saiba onde adquirir o produto ou serviço que está sendo anunciado. Agora, para divulgar uma rádio indoor, você não precisa constar o endereço, porque o cliente já está dentro do PDV. Isso diminui a quantidade de informações e deixa o texto também um pouco mais direto, né? Aumentando as suas chances de ganhar a atenção do consumidor. Algumas opções de veiculação são a rádio indoor, rádio porta de loja, carro de som, rádio da cidade e redes sociais. É preciso analisar quais dessas opções são as melhores para a sua campanha e para o seu público-alvo também. Mas você sabia que é muito mais fácil
vender para quem está dentro da sua loja do que convencer quem está fora dela. Esse spot pode ser trabalhado na porta da loja, na rádio local, no carro de som e nas redes sociais ao mesmo tempo. Mas o melhor lugar sempre será dentro do PDV, simplesmente porque o cliente já está pertinho do produto e, consequentemente, ele está muito mais propenso a comprar. Sem contar que se o cliente entrou no PDV, ele já tem um interesse prévio na loja, o que torna muito mais fácil e barato conquistá-lo. Então pense bem nisso quando for divulgar o seu spot. Sabendo qual é o tema do anúncio, o público-alvo e onde ele será veiculado, o próximo passo é escrever um anúncio. Para esse processo, vamos elaborar um briefing. Esse briefing nada mais é do que algumas informações que você coleta para montar o texto. Você pode tanto contratar uma empresa que desenvolve esse texto para locução e responder ao briefing deles, quanto usar essa técnica para você mesmo escrever o seu texto. Agora eu vou te passar 4 tópicos do briefing que não podem faltar no seu texto. Primeiro, qual é a empresa? É muito importante deixar claro o nome da empresa para que o ouvinte não tenha dúvidas e ainda trabalhar mesmo o posicionamento da sua marca. 2. O que será anunciado? Lembra de quando você escolheu qual seria o produto ou serviço da oferta? Então, no texto, você precisa dar destaque para o tema do spot, seja uma promoção, o lançamento de um produto, a história e os propósitos da marca ou até mesmo um novo tipo de pão que a sua empresa está fabricando. E também é muito válido descrever o produto anunciado, né? Você pode falar sobre as suas especificações, seus valores, vantagens, enfim, o que qualifica e diferencia o seu produto. Número 3. Onde encontrar o produto? Aqui você precisa informar o endereço, caso o seu spot seja veiculado fora da loja, passar o seu site e as redes sociais, caso seja uma promoção online, e você ainda pode dar instruções para o ouvinte de onde está localizado o produto dentro da loja. Você pode, por exemplo, falar em qual prateleira ele está. E isso, claro, se você usar uma rádio indoor. Essas 3 sugestões podem parecer meio desconexas entre si, porque elas são bem diferentes. Mas cada uma está relacionada a um tipo de spot e de público diferente, sempre lembrando mesmo de mostrar onde ele pode adquirir o seu produto. E, por fim, o último tópico é quanto tempo dura a promoção. Você deve deixar muito claro o período da duração da oferta e ainda usar mesmo o gatilho mental da urgência, né? Porque a pessoa meio que sente que ela precisa comprar rápido antes que o tempo ou o estoque acabe. Então essa também é uma boa pegada para você fazer no seu spot. Pronto, agora o seu texto já tem todas as informações básicas para comunicar com clareza mesmo a mensagem que vai ser propagada. Lembrando que você deve fazer uma propaganda criativa, usar verbos no imperativo, faça, tenha, compre, e usar gatilhos mentais, né? Ouvir propagandas também para se inspirar e, claro, continuar assistindo ao vídeo, porque ainda não acabou. Ter um texto de qualidade em mãos já é meio caminho andado. Agora, o próximo passo é escolher o melhor locutor para gravar o seu spot. Existem muitos profissionais com as mais diversas vozes que você pode escolher. São femininas, masculinas, infantis, com sotaque, sem sotaque e até aquelas vozes caricatas, sabe? Aquelas imitações e vozes engraçadas que o pessoal faz. E aí, dependendo do que se trata o seu spot e da maneira como o texto foi escrito, você pode até se arriscar um pouquinho mais e usar mais de uma opção de voz e deixar o seu spot ainda mais único. Você pode fazer diálogos entre os personagens do seu spot, por exemplo.
A escolha do locutor realmente varia muito de acordo com todos os outros passos que nós já vimos no vídeo e com o seu gosto pessoal também, porque muitas pessoas às vezes preferem uma voz mais natural ou outras que preferem uma voz bem mais impactante. No nosso exemplo de demonstrativo, aquele do supermercado que fala de peixe, não faria sentido usar, por exemplo, uma voz infantil, porque poderia trazer uma impressão negativa, já que as crianças não compram e nem preparam o peixe. Já se o anúncio fosse de material escolar ou brinquedos, faria todo sentido usar uma voz infantil e não uma masculina, por exemplo, que seja naquele estilo mais grave, mais impactante, não combinaria. Então, estar atento à escolha do locutor e deixar claro para ele também, o estilo de locução que você prefere é decisivo para o sucesso do seu spot. Para finalizar todo esse passo a passo, agora só falta escolher a música de fundo e os efeitos sonoros. Essa também é uma etapa que deve ser pensada com muita atenção e carinho, e ela é tão importante quanto tudo que nós falamos no decorrer do vídeo. Muitas pessoas às vezes tendem a pensar que é só colocar uma música qualquer junto com a voz e já está tudo pronto. Mas a verdade é que a trilha sonora também influencia a decisão de compra inconscientemente e é responsável por concretizar a impressão que você deseja passar naquele anúncio. Da mesma forma, os efeitos sonoros também compõem o spot, enfatizando a comunicação e despertando emoções no ouvinte. Um ponto importante a se considerar é o direito autoral das músicas e também a fiscalização. Você precisa estar atento a essas regrinhas na hora de montar a sua trilha. Agora você pode estar se perguntando do lado daí, mas Luísa, eu não sei escolher a música certa e nem editar áudios. Pode ficar tranquilo, porque é claro que você não precisa segurar essa barra sozinho. Eu estou gravando essa aula justamente para te ajudar a ter um spot de qualidade e facilitar a sua vida, não para te dar mais dor de cabeça. Se você não sabe fazer esse passo a passo, não se sente seguro para isso, ou não tem alguém que possa te ajudar, você super pode contratar a gente. Aqui na Promove, a gente trabalha com uma variedade de serviços relacionados ao marketing sensorial auditivo, incluindo os spots. Se quiser saber mais, visite o nosso site, que está aparecendo aqui, e também estará na nossa descrição. Esse é o caminho mais fácil, rápido e indolor, sem contar que a nossa qualidade é garantida. A grande vantagem de contratar a Promove para produzir o seu spot é a opção de variar a voz conforme a proposta do anúncio e até mesmo padronizar um locutor para ser a voz da sua empresa sem complicações. Entendemos que o spot publicitário tem grande participação no crescimento das marcas e, por esse motivo, nós também contamos com profissionais para escrever e produzir os spots com as melhores técnicas de locução e de edição. Bom, sinto te dizer que a nossa aula está chegando ao fim. Mas calma aí, que eu não me esqueci da promessa que eu te fiz lá no início da aula. Eu te disse que você aprenderia a gastar menos tempo e dinheiro na produção das estratégias de marketing, utilizando o mesmo anúncio em diversos formatos de divulgação. A verdade é que essa dica é bastante simples. Quando produzimos um bom conteúdo, muitos outros podem acabar surgindo inspirados nele e a tendência é esse processo ficar cada vez mais fácil. Quando você segue esse mapa todo que eu te dei, dá para você produzir plaquinhas de oferta, escrever cartazes, criar artes e publicações inspiradas no texto do anúncio para você colocar nas redes sociais, usar o áudio dos spots para fazer um vídeo e também divulgar nas redes sociais, padronizar a comunicação dentro e fora da loja e muito mais. Faz um teste do lado daí e você vai perceber
como de um único áudio de aproximadamente 30 segundos você consegue extrair a inspiração e as palavras de que precisa para fazer mais um monte de conteúdos inspirados nele. Eu sei que esse vídeo está ficando longo, assim como todas as aulas da Promove, graças a Deus, porque isso quer dizer que nós temos bastante conteúdo, mas aguenta firme aí que eu vou te dar mais algumas dicas para alavancar de vez as suas vendas usando os spots. Vamos a algumas dicas bônus para garantir o sucesso da produção do seu spot e evitar o retrabalho. Primeiro, sempre deixe claro o nome da sua empresa. Segundo, evite erros gramaticais que comprometam o entendimento da mensagem a ser transmitida. 3. Use uma linguagem simples, de fácil compreensão dos ouvintes e dos seus possíveis clientes. 4. Mostre logo no início a pretensão da mensagem, para que o ouvinte queira ouvir até o final. 5. Faça textos curtos, respeitando o tempo recomendado. 6. Informe ao locutor a pronúncia de nomes próprios, quando a escrita às vezes não condiz com a pronúncia correta daquele nome, ou informe também como falar palavras estrangeiras pouco comuns. 7. Escolha um locutor que tenha boa dicção. 8. Utilize recursos que valorizem a ideia a ser comunicada, como os efeitos sonoros, os estilos de locução, vozes caricatas, jingles, entre outros. Abuse da criatividade. 9. Tenha cuidado. Você precisa ser persuasivo, mas não invasivo. A comunicação errada pode afastar o cliente que você buscava atrair. Claro que não podia faltar o nosso resumão da aula para você relembrar o conteúdo e ver se pegou tudo direitinho. Bom, vamos lá. Nós começamos visualizando o cenário de um cliente que entrou na loja e saiu sem ver um produto em oferta que estava destacado visualmente no PDV. Entendemos também que acrescentar uma atração auditiva aumenta as chances de impactar o cliente e reduz as chances de ele não perceber a oferta, como no exemplo que a gente viu. Vimos também os conceitos de propaganda, anúncio, gatilhos mentais e os tipos de anúncio até nós chegarmos no spot. Sobre ele, nós entendemos a sua definição, o seu objetivo e a sua estrutura, além da importância, de ter um tema, o público-alvo bem definidos, e destacamos os seguintes meios de veiculação: rádio indoor, rádio porta de loja, carro de som, rádio da cidade e redes sociais. Nós vimos como fazer um briefing de produção usando os 4 tópicos e ainda entendemos a importância de escolher bem o locutor e a trilha sonora e os efeitos do spot. Falamos como usar esse mesmo material para diversos formatos de propaganda, pode te ajudar a economizar tempo e dinheiro. E, por fim, eu não me contive e ainda te entreguei mais 9 dicas bônus para garantir o sucesso da produção do seu spot e evitar o retrabalho, porque ninguém quer ter que fazer o negócio tudo de novo. Enfim, eu acho que essa aula foi sensacional. E qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários ou entrar em contato com a gente. Lembre-se de acessar os links na descrição, para você assistir às outras aulas e seguir as nossas redes sociais para mais conteúdos como esse. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais!